Olá, seja bem-vindo ao canal da Teacher Min e hoje vamos finalizar os nossos estudos sobre o Simple Future, aprofundando as explicações relacionadas ao uso do going to. Mas antes de tudo, vamos relembrar? O going to é usado para falarmos sobre planos fixos, quando uma ação já está pensada ou planejada antes de a realizarmos. Também podemos usar o going to para palpites, ou seja, quando não temos certeza, mas acreditamos que algo vai acontecer. Diferentemente do will, quando fazemos frases com o going to, precisamos usar o verbo to be. Então, antes de falarmos efetivamente do going to, vamos dar uma relembrada no verbo to be? Este é o verbo ser e estar, sendo dividido em três: am, is, are. Eles se relacionam com os pronomes pessoais do caso reto, que já comentamos nos vídeos anteriores. Então, os pronomes pessoais do caso reto são I, you, he, she, it, we e o they. De modo que o am se relaciona com o pronome I, o is se relaciona aos pronomes singulares da terceira pessoa, ou seja, o he, she, it, e o are se relaciona com os pronomes do plural, we, you, they, e com o you na sua forma singular também. Bom, depois dessa breve revisão, vamos começar falando da formação da afirmativa no going to. As sentenças são formadas pela estrutura pronome, mais verbo to be correspondente, mais going to, mais verbo. Usando como exemplo o verbo to travel, temos I'm going to travel, you are going to travel, he's going to travel, she's going to travel, it's going to travel, we are going to travel, you are going to travel, they are going to travel. Há duas formas de abreviar essa estrutura, contraindo o verbo to be com o pronome ou falando o going to de uma maneira mais informal. No primeiro caso, as frases ficam I'm going to travel, you are going to travel, he is going to travel, she's going to travel, it's going to travel, we are going to travel, you are going to travel, they are going to travel. Então, ao invés de você falar I am going to travel, você junta o pronome com o verbo to be e fica I'm going to travel. Já o segundo caso é usado mais na informalidade e oralidade, de modo que ao invés de falarmos going to, falamos gonna. Nessa estrutura, as frases ficam I'm gonna travel, you are gonna travel, he's gonna travel, she's gonna travel, it's gonna travel, we are gonna travel, you are gonna travel, they are gonna travel. Agora, vamos falar desse tempo verbal na negativa. Seguimos a estrutura da afirmativa, ou seja, pronome, mais verbo to be, mais going to, mais verbo, mas acrescentamos a partícula not no verbo to be, de modo que as frases ficam I'm not going to travel, you are not going to travel, he's not going to travel, she's not going to travel, it's not going to travel, we are not going to travel, you are not going to travel, they are not going to travel. E também temos a opção de contrair o going to na negativa de duas formas. Podemos abreviar o verbo to be com o not, menos no caso do am, ou podemos abreviar o verbo to be com os pronomes e o not fica separado. No primeiro caso, as frases ficam I am not going to travel, you aren't going to travel, he isn't going to travel, she isn't going to travel, it isn't going to travel, we aren't going to travel, you aren't going to travel, they aren't going to travel. No segundo caso, as frases ficam I'm not going to travel, you are not going to travel, he's not going to travel, she's not going to travel, it's not going to travel, we are not going to travel, you are not going to travel, they are not going to travel. E essas duas regras de abreviação ainda podem ser usadas em conjunto com a abreviação informal do going to. Por exemplo, you aren't gonna travel e we are not gonna travel. E por fim, nas interrogativas usamos a mesma regra que nas interrogativas com o verbo to be, ou seja, o verbo to be inicia a frase, invertendo de ordem com o pronome, ficando Am I going to travel? Are you going to travel? Is he going to travel? Is she going to travel? Is it going to travel? Are we going to travel? Are you going to travel? Are they going to travel? A única abreviação possível de ser realizada nesse caso é a do going to por gonna. Por exemplo, is he gonna travel? E atenção para uma regra geral que se aplica à afirmativa, negativa e à interrogativa. O verbo usado depois do going to não apresenta nenhuma conjugação. Não é acrescido de ing, nem de s, nem de ed. Ele é usado na sua forma infinitiva e sem o to, visto que o to já está na expressão going to. Então, por exemplo, para usar o to travel, como nos exemplos dados, você tira o to e usa o travel normal.
E a estrutura pronome mais verbo to be mais going to mais verbo só é alterada quando o verbo usado é o to go. Ao invés de usarmos I'm going to go to my house, então eu vou para a minha casa, usamos I'm going to my house, já que o going do going to já transmite a ideia de que estamos indo para algum lugar. E esses foram os estudos relacionados ao uso do going to, o que também finalizam os nossos estudos sobre o Simple Future. Fiquem ligados nos próximos vídeos do canal e até a próxima. Deixe seu like, comentários e sugestões.